Rádio Kanshou. É isso aí, meus ouvintes, está começando aqui mais uma temporada do Kanshou, a 10ª temporada desse podcast que traz pra vocês um anime por temporada e a gente faz episódio por episódio. E fique ligado porque nessa temporada tem emoção! Senta que lá vem Stands! Está começando aqui a temporada de JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable! E o detalhe que não pode faltar, nossa convidada de sempre está de volta! Fique ligado porque vem aí Nath Misaki também concorrendo a mais uma temporada do Kanshou do Milhão. Então fica na linha que vai começar a nossa programação! Olá, Cancãs! E vamos aqui, nesse episódio, ter aquele aprendizado básico da vida de que a ganância não vale a pena, ela só te traz problemas e que quem muito quer, pouco ganha, né? Então vamos entender aí essa história vendo aí pelos olhos de Okuyasu e Josuke e também desse personagem novo que apareceu, né? O Shigeki. Sobre a ganância, né? Acho que esses dois episódios foram literalmente sobre ganância. Temos aí a ganância nunca é plena, mata a alma e envenena. E vamos para a sinopse. Episódio 9, Shigeki e a loteria. Josuke e Okuyasu se veem na oportunidade de ganhar uma bolada quando Harvest, o estande de Shigeki, se mostra útil em cometer trambicagem. O que será que o dinheiro irá fazer com esses jovens desesperados? Vamos lá então. Nath, hoje o tema aqui ele é mais direto ao ponto. Temos 3 adolescentes fudidos, preocupados com dinheiro já no ano de 1999. Imagina se isso fosse hoje, né? O caos que seria. E temos também a introdução de um novo personagem. Então queremos aí o seu panorama sobre essa duplinha de episódios. Já que a gente inclusive saiu da temática de temos um serial killer para o Josuke está devendo no Serasa em um episódio, sabe? As coisas não param de acontecer só porque tem um serial killer na cidade, tá ligado? Pois é. Exato. Aliás, assim, né, tipo, o serial killer, eu não tava lembrado desse episódio, literalmente, porque eu achava que depois do episódio do Beco, né, a gente realmente entrava já numa parada focada no vilão, e não foi bem o que aconteceu. Teve esse filler, que eu acho que, assim, tem muita estrutura de filler, mas acho que ele mostra um pouquinho pra gente sobre, assim, meio que trazer pra vida real, assim, que o Josuke, o Okuyasu e, de certa forma, Morio são coisas reais, né? Tipo, que os dois são dois adolescentes fudidos, né? Como você falou, que estão devendo. Aliás, o próprio... Eu já tava olhando e falando assim, o Josuke tá fudido porque ele teve lá o problema com o Joseph, né? E gastou uma puta grana lá, mas ele mesmo fala, tipo, o Joseph pagou ele de volta, só que ele ficou tão empolgado com o que ele pagou que ele acabou gastando demais e ficou sem dinheiro, né? O Okuyasu, a gente já sabe que ele sempre foi fudido, né? Tipo, sem pai, sem irmão agora também, né? Então, com certeza também com dificuldades financeiras. E aí a gente encontra esse personagem, que eu acho interessante, acho que a visão, né, que o Araki dá pro Shigeki, porque ele tem essa aura meio monstruosa, ele até lembra um pouco a fisionomia do pai do Okuyasu, né, meio, tipo, não dá pra ter certeza se ele é um ser humano e tal, mas ao mesmo tempo muito infantil, muito inocente, e você fala, tem alguma coisa aqui. E eu acho que, obviamente, a temática desses dois episódios é muito em cima da ganância, né, mas acho que traz aí essa visão de inocência que os dois adolescentes, os 3 adolescentes têm, e como eles acabam se deixando levar pelo poder, né, e pelo dinheiro. Eu achei interessante, assim, pra trazer um pouco essa ideia, mas é um episódio que, sinceramente, a gente passa, assim, dá pra assistir no 1.5x, dá pra, tipo, ver uma coisa, porque é só aquilo que a gente pega mais, assim, tipo, não tem nada muito, nossa, diferente que tá acontecendo, basicamente acontece o que a gente espera, né, tipo, eles estão ali meio que entrando, a gente vê um pouco o Josuke tentando se segurar como um herói ali, não vou ceder a ganância, mas ao mesmo tempo ele cede um pouco, dá aquela malandragem pra cima do Shigeki. O Shigeki, de repente, que tava ali super, tipo, feliz com os elogios,
vai totalmente a fundo na ganância e fala, agora eu não vou dar nada pra vocês, vou matar vocês, tipo, se vocês quiserem alguma coisa. E o Okuyasu, pra variar, usando o poder dele do pior jeito possível. Todas as horas eu falo assim, como é que ele não sumiu com os stands? Não, ele vai usar só pra pegar o bilhete da mão do Shigeki, e é isso. Então, é isso, é Jojo, né, mostrando um pouquinho da dinâmica de Morio também, né, porque a gente vê que, acho que de novo nesse episódio a gente tem Morio como personagem, né, porque não é só o stand do Shigeki, né, o Harvest, que tá ali simplesmente pegando, mas a gente tendo essa noção de que tem bastante sobras, digamos assim, na sociedade, né? Acho que talvez se é pra ter uma crítica interessante, assim, que eu peguei um pouco do episódio, é sobre essa visão mais de desperdício, né? E tem algumas outras críticas, mas eu vou deixar mais pra frente antes da gente comentar, senão eu vou falar tudo de uma vez. Primeiro, eu acho muito cômico que a gente saiu, como disse, da questão do Kira, do assassino, pra a vida tá acontecendo ainda e eles estão pobres. Segundo, eu sei que tudo bem, ele pediu pra, tipo, o Joseph pagar ele de volta, ele gastou tudo, meu irmão, ele estava com 38 centavos na carteira, coitado. Mas assim, eu sei que o Jotaro foi pra lá em parte também pra falar, mano, tu tem direito a uma herança. Não dá pra dar uma mesada pro moleque, não? Tipo... Pois é, abre uma conta aí na Caixa Econômica de Moriô. Abre uma caixa poupança ali, o moleque com os fundos da Fundação Speedwagon, todo mundo tem o pezinho naquela jossa, tipo, não vai fazer mal pro O cara acabou de perder o vô, né? Pois é, devia ser também parte do ganha-pão da casa, tá ligado? Porra, eu não sei nem de onde ele arranja dinheiro, a mãe dele dá mesada, tipo, porque ele arranjava dinheiro pra ir comprar um sapato, enfim. Eu não tô a fim de discutir a situação econômica e os hábitos financeiros de Josuke, mas o Shigeki, ele é esse personagem esquisito de todos os aspectos, de proposta, assim, pra te deixar incomodado, justamente pra ele quebrar um pouco a perspectiva de, tipo, nossa, ele é meio feio e esquisitão, mas ele não é tão esquisito assim quando você conhece ele de início, até que você conhece a cara dele de verdade, porque ele foi socializado muito péssimo, né? Afinal de contas, uma boa socialização faz diferença com a pessoa, né? E tanto que no instante que ele consegue juntar uma grana, ele já vira pra moça que tá passando na rua e fala, ei, você aí, eu tenho dinheiro, quer sair comigo. Mano, verdade. Que bagulho tenebro. E aí, assim, né, o ganância, tudo bem, acho que é um meio que o forro superficial dessa questão, mas o Josuke, ele tem um papo muito legal sobre, tipo, amizade não se compra, mano. A amizade a gente faz as coisas legais, juntos e tal. Dá pra fazer algum... Pra logo em seguida, vamos fazer um golpe. Exato. Mas, sei lá, dá pra gente extrapolar um tipo de comentário de que, sei lá, Morio, pra mim, até visualmente é muito vazia, né? Salvo em pequenos momentos. É uma cidade pequena, então ela é bem esparsa, sabe? Muito no campo, assim. E a gente nunca vê muito foco no movimento na cidade, né? A gente começa a ter uma percepção das coisas afetando a cidade quando a gente vai mais pro ponto de vista do Kira, porque ele interage mais, né, no público. Mas fora isso, é o núcleozinho ali dos stands. Então é muito curioso ver que, tipo, as pessoas talvez estejam desejando conexões, tipo o Shigeki, que claramente é um esquecido da sociedade. E em vez de fazer isso da forma mais humana, por assim dizer, vai ser usado as ferramentas que tem à mão, que é dinheiro. E é muito uma visão meio tipo, nossa, se não houvéssemos dinheiro na sociedade, como seríamos? Gente, o problema acima de tudo é capitalismo, tá? Enfim, mas é isso. Me dá muita dó que 3 moleques de 16 anos tenham se estapeado por dinheiro. E mais um episódio que o Araki vira e fala, cara, eu esqueci que os poderes do The Hand são muito bons. E ele, tipo, o Shigeki está fugindo. E como a gente fez lá com o Red Hot Chili Pepper, que o Zahando puxou ele pra perto, né? Ele não fez isso com o Shigeki. Podia ter resolvido metade do problema ali, né? Não, volta aqui, moleque. Ele fez o negócio pra puxar especificamente o bilhete. O bilhete. E outra, pra mim, o mais maluco, o poder do Josuke de socar parte do kanji do nome da pessoa e do número do telefone do bilhete. Tipo, a tinta está voltando pra caneta na puta que pariu. Ele socou a tinta. Ué. Mano. Não é voltar coisas ao seu estado? A tinta é uma coisa. A tinta é uma coisa, mano. Forçou demais. E é isso, né? Aquela coisa, transformando uma situação
situação do ordinário, que Jojo tem muito disso, transformar a situação do ordinário em algo tenso, né? Eles estão falando com o velho do banco e o segurança está na porta e os 3 moleques estão se cagando. Que por mais que eles tenham poderes malucos, os estantes, eles ainda estão nervosos por serem jovens lidando com a vida adulta. Então é engraçado botar isso em perspectiva. Não, é aquele momento quando você é, tipo, jovem adolescente, você começa a se perceber, tipo, pô, não, eu posso ser preso, né? Tipo, se eu fizer uma merda, eu posso ser preso de repente, né? Agora, eu acho engraçado que, assim, o jogo vira contra o Koyasu e contra o Josuke, né? Porque de começo eles vão criar um laço com o Shigeki por interesse também, porque eles acham que dava pra ir além, né, do que o Shigeki estava fazendo lá, de tipo, eu só gosto de juntar selo, juntar cupom e umas moedinhas de vez em quando, e meio que essa ganância deles empurra uma corruptela desperta uma corruptela ali do Shigeki, que acaba se voltando contra eles depois. E eu acho que, assim, é muito engraçado que no final do 3º episódio, do nada, tipo, quando ele se dá conta de que você não precisa só dividir por 2, é possível dividir por todos os números racionais também. Tipo, não é só a gente dividir por 3, né? E aí ele volta ao normal, assim, do nada. Mas é isso, também achei que é um episódio... Cara, eu nem consigo dizer filler, porque esse tipo de situação é claramente um episódio normalíssimo de Jojo. Mas ele é um freio num carro que tá 200 por hora. Não vai dar muito certo. Tu é arremessado contra o para-brisa, assim, sem estar esperando. Porque você tava, agora, puta que pariu, vamos lá, vamos ver esse tal de Kira, quem tipo, que é. A gente tem que imaginar que a gente acabou de ver um braço decepado, né, na casa do cara, e você fala assim, caramba, é o serial killer de décadas aqui, e aí agora a gente vai ver, vamos pegar moeda na esquina. Mas é isso, né, a gente é forçado a encarar a normalidade do dia a dia, apesar dos causos mais tenebrosos da nossa vida. E eu falo isso por experiência própria. Mas é isso, a vida continua. Eu passei por poucas e boas nos últimos momentos da minha vida, mas eu tenho que pagar a conta mês que vem, entendeu? Eu tenho que achar um bilhete da loteria que talvez seja o premiado, quem dera. Isso é uma coisa interessante, que acho que tanto nós 3 aqui a gente falou um pouco sobre essa dinâmica, né? Tipo, que no fim um dos problemas é o capitalismo, tem essa questão de dinheiro, o dinheiro corrompe, mas teve uma visão que eu até tava comentando com a Mari, né, minha parceira, sobre algumas coisas que mudam quando você meio que abre um pouco a sua perspectiva de história, de mundo, e você começa a enxergar por outros olhos as histórias, né? Porque acho que a gente também vem aí de décadas e décadas de um tipo de história muito específico, bem maniqueísta, né? Que foi forçado na gente por conta dos Estados Unidos, que no fim a gente coloca sempre aquela ideia de que precisa ter um vilão. E se tem um vilão, tem que ter um herói, né? E que eles não são tão... O máximo que a gente tem é um anti-herói, mas que no fim ele vai ter a sua redenção e tal. Quando na realidade, né, as pessoas e as histórias que a gente vê na vida real, elas são muito tons de cinza, não são certas, não são erradas, são coisas simplesmente, né? E a gente vê isso muito mais acontecendo quando a gente vê histórias que fogem um pouco desse eixo ocidental. Mas quando a gente tem essa quebra de visão de mundo, a gente começa a ver histórias de vilões por outros lados, né? E acho que uma das coisas até que a Mari tá fazendo recentemente, ela pegou um livro sobre a história do Senhor dos Anéis na perspectiva de Mordor. E é a história de que quem escreveu foi um russo, inclusive, e é um livro que foi banido, né, em vários países, então você acha, tipo, na internet com, acho que traduzido gratuitamente para inglês, mas não publicado, e ela tava traduzindo para português, assim, tal. E é interessante dessa história, porque ele fala basicamente que Mordor é uma sociedade tecnológica, basicamente de raças discriminadas dentro da Terra-média, né? Porque junto ali os ogros, né? Os orcs, os humanos, que não são exatamente, né, os humanos ali amiguinhos da galera, que normalmente são um pessoal um pouco mais árabe, porque eles andam de árabes africanos, né, porque eles andam de elefantes, né, de olifantes. Então, assim, é uma galera que se juntou para lutar contra a opressão
dos elfos e dos humanos que estavam ali. Então, no fim, você olha e fala, porra, talvez por essa perspectiva, Sauron fosse, na verdade, um revolucionário, né? Os orcs, inclusive, no Senhor dos Anéis, eles são fruto de tortura de raça de elfos, né, inclusive. Exato. E aí, assim, quando você abre essa porta na sua cabeça, você começa a ver todas as histórias nesse mesmo prisma, meio que começando a tentar ver alguma coisa ali por trás. E nessa história de Jojo, eu olhei e falei assim, caramba, a gente tá vendo o reflexo do abuso ou até da exploração do trabalho. Porque quando a gente vê o que o Shigeki fala, ele literalmente tá virando pro Josuke e pro Okuyasu falando assim, mas quem fez todo o trabalho fui eu. Foi o meu Harvest que foi buscar as paradinhas. Você só teve a ideia. E quantas vezes a gente não vê isso sendo representado no nosso dia a dia do capitalismo, né? A gente meio que valorizando tanto a ideia, mas que quem tá, na verdade, fazendo as coisas são os trabalhadores, né? E acho que até o próprio stand do Shigeki, ele tem um pouco essa representação, não sei se o Araki teve isso, mas assim, foi como caiu pra mim. Você vê, tipo assim, que é um stand que tem essa coisa da multidão, né? Tipo, vou trazer vários pequenos coisas aqui, e você vê como é poderoso também, né? Porque ele mesmo tendo a sua dificuldade de movimentação, porque ele é um baixinho, gordinho, de 100 quilos, né? Mesmo assim, ele usa o poder do Harvest pra se literalmente subir pelas paredes, né? Então, eu acho bem interessante essa perspectiva que dá pra ver e falar assim, talvez eu não estivesse tão errado, sabe? Será que realmente ele tinha que dividir em 3 essa coisa só porque o Josuke deu a ideia, sendo que no fim foi ele que executou? É claro que pra gente ter essa perspectiva de vilão e de ele tá errado, a gente ainda tem ele sendo mais canalha ainda, né? Porque ele acabou pegando ali, fazendo coisas que, como o Nate falou, com a menina, né? Tipo, praticamente querendo prostituir ela, ou mesmo falando pro Josuke e pro Okuyasu que ia matar eles e tal, e depois, né, usando os coisas pra machucar o Josuke e o Okuyasu. Então você acaba ficando um pouco mais nessa perspectiva. Mas quando você para pra pensar, tipo, talvez não tava tão errado assim ele realmente dividir um pouco diferente esse bolo, né? Achei sacanagem ele querer fazer, tipo, eu tenho 500 stands e você... Calma lá, parceiro. Calma. A gente conta aí como meio de produção uma fábrica, não cada porra de máquina. Calma. O moleque é sacana, mano. Sacana. Essa parte foi descompensada mesmo. Mas aí também foi, tipo, aquele sustinho do final do episódio, né? Que o Araki dá, assim. Mas eu gostei dessa avaliação, assim, de, tipo, dos tons de cinza que se permite contar dentro da história, né? Quando a gente encara tudo como conto de fada, né? Como o bom é puramente bom, o mal é puramente mal, tipo, a gente torna o mundo muito simples e no final, quando o mal realmente surge, a gente não sabe identificar ele, porque a gente criou o arquétipo, né? Se baseou só no arquétipo, tipo, sei lá, do nazista de tapa-olho. É isso, é muito curioso a gente pensar que o anime tenta fazer a gente bem tomar o lado de um ou de outro, porque tipo, ele é ganancioso, o problema é do Shigeki, e não da situação que os moleques estão enfiados, né? O sistema que os moleques estão enfiados vivendo, o moleque de 16 anos tem que ficar preocupado com dinheiro, nesse nível, tipo, isso, a realidade material que vai fazer as consequências na vida pessoal dos jovens, assim, sabe? E muita gente às vezes não pensa nisso, e aí é claro que fica uma crítica enorme, como, especialmente eu e o Felipe, que somos mais ativos pra esse lado, por assim dizer, né? É uma crítica que a gente faz muito, a gente tende a não fazer um julgamento moral sobre as circunstâncias que as pessoas estão ou as atitudes que elas tomam. Tudo tem uma consequência e uma realidade material, assim. Então, é foda. Eu fico mal pelos moleques, mas pelo menos eles se acertaram e levou 1.600.000 cada um, vai. Agora, eu não lembrava que eram 2 episódios disso. Na minha cabeça, sempre é um episódio. E eu nunca lembro o quanto o Shigeki é chato. Eu sei... Ele é chato, mano. Ele é chato. Eu nunca me lembro, cara. Eu chego nessa parte e falo, é o Shigeki e tal, não sei o quê, porque a gente lembra o que acontece com ele depois. E aí começa o episódio e você fica, cara, pelo amor de Deus, acaba, pelo amor de Deus. Eu acho que esse é talvez, assim, os primeiros 2 episódios de Jojo que eu falo, tá bom, Araki, tá bom. Beleza, mano. Ele sabe fazer um personagem que amola a gente, é impressionante, assim. E a dublagem faz, não que a
original seja ruim de forma alguma, mas em português tem umas pérolas que dão um brilho de tipo, eu tô vendo um episódio que estão deixando estressar, eu tô rindo, porque o Okuyasu, ele vira e fala, meu Deus, ele tá em um tipo de esteira de bagagem pra um voo destinado pro inferno. Tipo, que frase boa, mano. Que saco, não tinha o direito de Os dubladores devem ter visto e falado assim, esse é o episódio pra gente ir à forra. Vamos fazer o que a gente quiser aqui. Eu sinto que eles têm uma puta liberdade de fazer dublagem de hoje, isso me deixa muito contente. Porque tem muita coisa hoje em dia, até mais recente, que tem dublagem em português, que não tem esse mesmo brilho, sabe? E muito curioso o poder do Harvest, porque se a gente for começar a analisar as minúcias, né, de tipo, ele vai atrás de tudo, inclusive partes do seu corpo, né? E ele consegue injetar álcool. E injetar álcool, eu achei maneiro. Mas assim, se eu quiser falar pro Harvest, fala Harvest, roube a fimose do Felipe. E aí ele vai lá e... vai em 5 Harvest. Vai embora. Tipo, mano, qual que são os limites do Harvest? Não, e aí eu fiquei pensando numa coisa também. Que é o seguinte, o Harvest, ele, tipo, tem isso de ser os stands muito pequenininhos, né? Então, quantos Harvests você tem que bater pra poder atingir o Koichi? Cada Harvest é uma parte do corpo? Não, cada um seria um... Acho que a gente chegou a comentar isso no primeiro episódio dessa temporada. Lá no Bad Company, no episódio do irmão do Okuyasu, sim. E isso que eu acho que é interessante, quando o Araki, ele coloca essa regra de, tipo... Os stands... Beleza, existem stands que são extremamente fracos, é o exemplo do Harvest, por exemplo. Só que aí a criatividade do dono pode fazer o negócio florescer em outro nível, assim. Tudo bem que é o Shigeki, não vamos dar moral também pra ele, assim. É mais as possibilidades que a gente tá pensando aqui, né? Tipo, Harvest derrote o capitalismo. O Harvest vai lá, funda o Partido Comunista e tal. A gente tá sempre falando. Eu acho que o Harvest é um stand muito poderoso, porque primeiro que o alcance dele é gigantesco, porque teoricamente ele foi na cidade inteira. Cidade inteira, né? mano. Buscar bilhete, moeda e tudo mais. E assim, e a gente consegue ver que, tipo, é aquela coisa do a união faz a força, né? Porque o Shigeki consegue justamente usar o poder dele pra fazer coisas que a gente já falava, realmente, é só o stand que vai lá buscar as coisas. Não, eles literalmente são pequenas unidades de poder que conseguem carregar o usuário e, tipo, atacar. E assim, os pequenos stands do Harvest, eles entram, tipo, dentro da roupa e conseguem fazer várias coisas. E tanto o Josuke quanto o Okuyasu não percebem. E estão ali junto deles e tal. Então, assim, é mais um stand que a gente vê que, tipo, é muito poderoso. E eu acho que talvez é esse que pega um pouco de lembrar depois do stand. Porque eu acho que quando eu vi o episódio, eu falei, lembrei, como você falou, vai ter coisa de novo. O Shigeki vai voltar no futuro. Tem um papel importante na história. E que a gente olha e fala, putz, agora eu sei por que tá aqui. É só basicamente o episódio pra introduzir o personagem e esse stand que realmente é bem interessante pra gente acompanhar. E tem um poder, só que acho que é bem aquela coisa só pra dar um pouquinho de introdução, alguma coisa que vai acontecer mais lá na frente, que acho que é uma das coisas que acontece bastante ao longo dessa temporada, né? A gente vê muito pequenos introduções de alguma coisa aqui que depois são resgatadas lá na frente para que a história da temporada seja uma grande história de 30, 40 episódios, né? Então, eu acho bem interessante essa estrutura dessa temporada. Eu gosto da gente pensar aí na força que o Harvest tem, porque ele é muito desse... Né, se o Shigeki quiser ser o malvado, ele pode ser tipo o gnomo que rouba a tua meia da máquina de lavar, entendeu? Tipo, o cara que trocou uma tampa de Tupperware seu que sumiu, tá ligado? Tipo, Shigeki, roube aquele porta-hashi da casa do fulano, e aí o cara nunca mais achar. Se ele quiser ser malvado, ele pode, muito, né? Tipo, o stand das pequenas inconveniências, né? É o gnomo que roubou o cigarro da carteira do seu pai, aí ele foi forçado a ir comprar cigarro, aí o Harvest sequestrou ele, você nunca mais viu seu pai. Ou se eu falar pro Harvest encontrar aquelas pessoas que pagam pra desaparecer, será que encontra? Nossa. Provavelmente encontra, porque assim, ele, né, tipo, ele acha, tipo, bilhete, coisa no lixo e tal, então, realmente... eu cheguei a te falar, ele encontra tudo que imagina, caralho, obviamente encontre a felicidade. Obviamente o FBI iria atrás do Harvest pra encontrar o assassino do Kennedy, tá ligado? Mentira, foi o próprio FBI, cara. Será que o Harvest estava nas ilhas do Epstein? Tipo...
Meu Deus, tira as crianças dali, Harvest, agora. Ai, Harvest, liberte a Palestina. O alcance do Harvest pode ser o mundo, né? É internacionalismo proletário, né, o Harvest? Agora aqui tem mais um caso de usuário burro e stand forte. E ele só deixa os stands fortes para os usuários inteligentes pros vilões, e o resto que se foda. A gente... É que acho que eu não sei qual que é o nível de fanfic, né, em cima de Jojo, que deve ter, mas com certeza poderia ter uma do Shigeki mais velho, e tipo, olhando e falando assim, eu vou botar esse Harvest aqui pra fazer, tipo, desde coisas muito ruins, né, tipo, poderia fazer um assassinato e parecer ser um acidente, quanto pra lutar pela liberdade de um país ou qualquer coisa do tipo, né? Daria pra fazer bastante coisa com o poder. Caralho, o Harvest colocou a bomba no carro da princesa Diana? Tipo, todos os fenômenos inexplicados, assim, da política mundial são o Harvest. Isso é Kanshou. Muito melhor do que 500 milhões de ienes são os 1 bilhão de obrigados que você ganha quando você vence o Kanshou do bilhão. Isso mesmo, pessoal. Na noite de hoje estamos de volta aí com o nosso quadro mais querido da podosfera, o Kanshou do bilhão, em seu novo formato, agora todos contra todos. O vencedor leva tudo, onde competimos agora eu, Nate e Nath por pontos em busca aí da vitória neste que é o game show definitivo da podosfera. Relembrando aí nosso placar, no último programa temos 2 pontos para mim, 0 pontos para Nathan e 1 ponto para Nath. Começa assim, viu? Começa assim. Depois eu roubo pra mim mesmo. Mentira. Já que você tá em desvantagem, Nate, faça as honras aí. Fazer o VAR. Fazer um VAR. Vamos lá. Eu faço as honras, então. Vamos com a minha perguntinha que eu separei aqui pra vocês, que diz o seguinte, vamos lá, na versão em japonês, né, da dublagem original, o Kuyasu diz estar comprando uma garrafa de Calpis Water, uma bebida à base de leite criada na década de 1910, tendo lançado sua garrafa pelo preço de, letra A, 2 ienes, letra B, 1 iene e 60, ou letra C, 1 iene e 20, né, 1,6, 1,2. Caramba, na década de 60. E eu tava esperando você falar algo, tipo, em torno, sei lá, de 50 ienes, ou alguma coisa assim, mas tipo, 2, 1,60 e 1,20, é isso? É, na década de 1910. Caramba, pré-Primeira Guerra. 3, 2, 1... 2 ienes. 2 ienes também. Que lindo o romantismo de já adivinhar a mesma resposta errada. A resposta correta era 1 iene e 60. Mentira, eu banana. pensei nisso e depois mudei. Oh, Meu, que perninha. Nem tem. Mas, tipo assim, como nem tem meio ien. É Hoje isso. em dia. Tipo, eu pensei em 1,60, depois eu fiz as contas. Eu, tipo, não conheço. Mas tem 6 moeda de quê? centavos De ien. 10? É a partir de 10, né? Eu tenho de 5. Eu acho que tem 5. Tem... Acho que não tem de É. 1. Ah, deve ter de 1, mas, tipo assim, já foi pro saco. Eu não sei se, tipo, é uma correção de valor que eles fizeram. Mas, assim, é o que eu peguei na Wikipedia. Eu não manjo da moeda japonesa tanto assim. Tudo bem, como a gente valida aí a Wikipédia como fonte do Kanshou do bilhão, apenas, ok? Justo. A gente aceita aí. Então, continuamos com o mesmo placar, 2-0 a 1. Nath, quer lançar a sua aí? Posso sim. Vamos lá. No anime, o trio, o Koyasu, o Josuke e o Shigeki, eles vão para um banco para sacar o prêmio de 5 milhões de ienes, né? E na vida real, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, existiu um banco específico que detém o monopólio de organizar e pagar os prêmios das loterias oficiais no Japão. Mais ou menos como a gente tem aqui no Brasil, né, com a Caixa. Lá eles também têm um banco. Qual é o nome desse banco? Alternativa A, Mitsubishi UFJ Financial Group. Alternativa B, Mizuho Bank, né, ou Bank, né? Antigamente se chamava Daiichi Kangyo Bank. Ou alternativa C, Bank of Japan. Pra mim, eu só consigo pensar naquela música da Telecena com a voz da Hatsune Miika. Pra mim é isso que passa na minha cabeça. É o porquinho da Telecena com a chuquinha da Hatsune Miku. Caraca! Eu amo muito esse vídeo.
da It sendo, tipo, o grande primeiro banco. Tipo isso. Mano, que nome muito genérico, tipo... Que ódio. Tá, eu já mas sei. é, tipo, Banco Caixa do Brasil. Econômica Federal também não é lá muitas das coisas. Exato. Tá, eu tenho minha resposta. Tá, eu tenho minha resposta também. 3, 2, 1 e... B. Letra B. B, Mizuho Bank. Os dois estão também alinhados, né? Como sempre. E corretos. É a resposta Aê, correta. caralho. Mizuho Bank, Aê. antigamente Daiichi Kangyo Bank. Era o nome desse banco que foi, né? Não só, né? Basicamente, acho que se a gente vê um logo desse banco em qualquer anime, praticamente, sobre loteria, quase sempre é uma referência ao Mizuho, porque eles são os responsáveis por fazer toda a parte de loteria no Japão. Que legal. Bacana. Vamos ver aí então se vocês acertam a última pergunta da noite, que é a seguinte. O gato Korachi, também conhecido como Mallet Cat ou Good Luck Cat, tem origem, calcula-se, em qual país? Só pra deixar claro, é o gato cinza que aparece no episódio de hoje. Ah, não é o gatinho da patinha? Não é o gatinho da patinha. Eu vi vocês fazendo o gatinho da patinha. Tá. Mas ele tem esse nome por causa do gatinho, imagino, por causa da sorte e tal. Assim. Não sei. Tava no Gato Brasil, alguma coisa assim. O nome do site. Gatoped. Na Gatopédia. Aí tava lá, também é conhecido como Good Luck Catcher. Tipo, mas ele é cinza. O da patinha é whitewashing? Como que é? Mas enfim. Pior que é um whitewashing japonês, né? Porque ele é vermelho e branco. Pois, nossa, Caralho. pode crer. Quando o imperialismo japonês foi invadir, né? Olha lá, Falou rapaz. assim, não, aí agora vai ser vermelho e branco. Vamos lá, não é a Vovó Turbo, beleza? Mas vamos voltar aí Tá bom. pra pergunta. Esse gato, vamos doravante chamar de Korachi, tem origem em qual país? Alternativa A, Indonésia, B, Tailândia ou C, Filipinas. Não, eu tava esperando vir um China aí no meio. Pois é, tava justamente falando, ó, é China. Ainda bem que você não colocou. Temos o quê? Indonésia, Filipinas e? Indonésia, Tailândia e Filipinas nessa hora. Ok, eu tenho minha resposta, eu acho. Tá, eu também tenho minha resposta. 3, 2, 1... B. Nath, você chutou Tailândia e Nate, você chutou Indonésia. Que é a resposta errada. Nath Nossa. acerta aí. Filha da puta. Nath acerta aí a resposta do Cancho do Bilhão. Minha não, Eu achei que eu tinha errado também. Não, você acertou. Alternativa Eu até falo secreta. assim, ainda bem que... Nenhum Eu falei, dos ainda bem que três. você já falou que, tipo... ambos chutaram. Ambos chutaram. Isso. Aí fica o silêncio. Um acertou. Mas parece que diz a lenda, né, que é uma espécie que veio da Tailândia e tá aqui. Resumo histórico, o gato Korachi é um antigo gato do Sião e a imagem mais antiga de um gato Korachi, às vezes conhecido como gato Sisawat. Não coloquei esse nome porque talvez pudesse dar dica, não sei se alguém fala tailandês. Está no livro antigo conhecido como The Cat Book Poems, que foi escrito no período da história siamesa, que é mais ou menos entre 1350 e 1767 depois de... Será que originalmente ele era um gatinho siamês? Eu ia falar que, tipo, eu achava que siamês era só uma raça de gato. E descobri hoje que não, que de é uma, Sião. é Olha uma época. só. Maneiro. Bom demais. É isso aí. E bom demais é que todo mundo ganhando ponto hoje, porque a gente termina com o placar de 3 pro Felipe, 1 pra mim e 2 pra Nath. Mas aí, estamos na metade da temporada, temos muito jogo pela frente e a gente vê o que acontece na próxima edição do Cancho do Bilhão. É isso aí, meus ouvintes. Nossa programação vai ficando por aqui. Obrigado por ouvir nosso episódio. E lembre-se, Cancho está sempre por aí. Então siga a gente nas nossas redes sociais em @CanShowPodcast. E eu acho que vale reforçar que o Cancho inteirinho é feito com o seu apoio. Nós pagamos artistas, serviço de agendamento de postagens, tudo para manter tudo bonitinho. E isso não pode ser feito sem a ajuda de vocês. Então, caso queira dar uma forcinha, vai lá em apoia.se/CanShowPodcast para seguir nossa campanha de financiamento coletivo. E quem sabe, você pode fazer parte do nosso grupo secreto no Telegram e também participar de sorteios que fazemos no final de
toda a temporada. O Khan Show é só vantagem. Muito obrigado mais uma vez, a gente vai ficando por aqui. E não se esqueça de ver o próximo episódio de Jojo, pois nós estaremos lá. Eu achei interessante o que a inteligência artificial trouxe aqui. Tinha uma pergunta sobre os impostos do prêmio no Japão. Como que você formulou a pergunta? Qual foi o prompt? Eu fiz, tipo assim, eu falei assim, eu quero fazer uma crítica e metacrítica sobre os episódios 18 e 19 de Jojo Bizarre Adventures, Diamonds Unbreakable. Essa crítica para o podcast deve ter um clima leve e descontraído. Fatos interessantes sobre o episódio também são bem-vindos. Aí ele trouxe aqui um resumo e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei depois, no podcast temos uma pergunta a ser feita sobre o episódio que os outros devem adivinhar com 3 alternativas. Algo relacionado ao episódio, mas de conhecimento mais aprofundado que vem do Wikipedia, por exemplo. O que posso perguntar? Me traga 5 opções. Aí ele fez várias perguntas, mas aí muito mais focadas às coisas que aconteceram no episódio. Desde de onde vem o nome do Harvest, né, da música, a voz por trás dos personagens, assim, a classificação técnica do stand, enfim. Mas esses foram mais coisas do episódio. Aí eu falei, eu pensei em algo mais relacionado à loteria japonesa. Aí ele trouxe 5 opções de perguntas relacionadas à loteria japonesa. Aí a primeira foi sobre dos impostos, a segunda de onde retirar o prêmio, a terceira é a idade legal para retirar o prêmio, que é... Deixa eu ver aqui. Ele só deu as opções a... Não existe idade mínima. Você pode realmente qualquer menor de idade. O bebê invisível poderia ter ido lá pegar o prêmio. Pois é. O tipo de bilhete, né? Tipo, quem é qual que é a loteria, o nome da loteria mesmo desse tipo de bilhete. E aí tem aqui a maldição do bilhete perdido, né? Que falou que o bilhete estava no lixo, na vida real, no Japão, e existe uma estatística impressionante sobre prêmios nunca resgatados todos os anos. Qual é o destino legal do dinheiro de prêmios? Essa seria legal também de fazer. Qual é o destino legal do dinheiro de prêmios da loteria japonesa que ninguém vai buscar após um ano? Olha, e qual que é o destino legal? Ele vai para doação, obras sociais. Ah, entendi. Ele vai pra aquela agência que faz as pessoas desaparecer, tá ligado? É. Exato. Mas a alternativa o valor acumula, ou é devolvido para os cofres públicos e usados em obras sociais, ou o banco organizador fica com lucro para pagar seus funcionários. Porra, a Caixa Incrível. Econômica Federal paga seus funcionários com prêmios não resgatados da Mega Sena. Isso seria um ótimo conto, tá ligado?